Bom dia, Luís Lourenço. Está no ar agora então o comentário com assinatura e o Luís começará por falar-nos então dessa recepção aos adeptos, ou da parte dos adeptos do Sporting, à comitiva que defronta esta noite o Santa Clara, com cânticos de Alcochete de sempre. Luís, que comentário lhe merece esta recepção? Olha, é difícil. É difícil comentar uma coisa assim, porque realmente o Sporting, não é o Sporting, isto não se pode dizer que seja o Sporting, não é? Parte da claque do Sporting. Quando nós pensamos que já tinham feito tudo aquilo que era possível fazer em termos de coisas prejudiciais para o clube, acabam sempre por nos surpreender e por nos surpreender com novas coisas que nós julgávamos impensáveis. Desta vez é claramente uma forma de tentar prejudicar a equipa, não é? Desestabilizar a equipa, levantar velhos fantasmas que os jogadores, como se tem visto até pelas declarações em tribunal, que os jogadores tentam esquecer porque foi uma situação extremamente traumatizante para todos eles e neste contexto há indivíduos que se dizem do Sporting, que isto não pode ser indivíduos que são do Sporting, prejudicar deliberadamente o seu clube, não se pode considerar que eles sequer tenham o mínimo de amor ao clube ou qualquer coisa, enfim, poderão pagar cotas, ser sportinguistas, penso eu, será uma coisa diferente. Eu tenho aqui defendido que as claques são um mal neste momento para o futebol. Entre o deve e o haver é muito mais aquilo que eles prejudicam do que aquilo que eles ajudam. O espírito inicial das claques está de todo afastado, a ideia de seguir o clube, de apoiar o clube, de ajudar o clube às vitórias está todo ultrapassada. As claques hoje são um contrapoder ativo dentro dos clubes. Como eu digo, são também votos organizados, votos que muitas vezes elegem presidentes ou fazem cair presidentes. E os presidentes eleitos... Era isso que eu ia perguntar. Não pode ser também um contrapoder, ou às vezes, ou de outra forma, uma arma de poder? Desse poder também? Pois, é uma arma de poder no sentido de, por um lado, serem contrapoder, por outro lado... elegerem poder, se quisermos assim, porque muitas vezes o que eu tenho visto já em vários clubes é que os presidentes têm o apoio das claques e, como eu dizia, as claques são votos organizados. Quando estão em campanha, antes das eleições para a presidência de determinado clube, os presidentes reúnem com os chefes de claques e ficam nas mãos deles, porque eles depois exigem sempre, enfim, este mundo e o outro, muitas vezes, os presidentes acabam por ficar nas mãos dos clubes, das claques, e depois eles sentem-se com poder. E é gente pouco estruturada, a maior parte deles, e basta ver pelos líderes que têm, neste momento, o líder de uma das claques do Sporting que está preso, por exemplo, foi condenado à prisão e, portanto, gente com pouca estrutura, gente com pouco equilíbrio, gente com muitos vícios, gente que precisa muitas vezes desesperadamente de dinheiro e depois a partir daí vem tudo, vem a violência, vem todo o caos que muitas vezes criam no futebol. Os presidentes acabam por ficar de mãos amarradas porque foram eleitos por eles e, portanto, sabem que muitas vezes o ser eleitos por eles também podem ser destituídos por eles e, portanto, eles acabam por ter todo o poder que nós sabemos que têm e muitas vezes são minorias, quer dizer, não se pode considerar as claques do Sporting uma minoria, pelo contrário, são minorias. E, portanto, neste momento assistimos àquele espetáculo lamentável que se viu ontem, apelo claro e direto à violência, como que a dizerem que se não jogarem ou que se não jogarem melhor, que podem outra vez ser vítimas de atos de violência, porque, enfim,
nos é permitido pensar sob a frase Alcochete sempre, não é? Alcochete foi um momento do Sporting de extrema violência por parte de uma claque do Sporting e, portanto, quando se vai gritar antes do jogo Alcochete sempre, é uma ação intimidatória que nem sequer deveria ser proibido, nem sequer deveria ser permitido. Não sei se... O incitamento à violência está previsto no Código Penal, não é permitido por lei e para mais em situações públicas. Exato. O problema aqui é depois a interpretação. Se a interpretação, e não poderia ser um polícia que lá estivesse no local que pudesse interpretar que aquilo seria incitamento à violência ou não. A interpretação não depende da polícia, não é? Mas eu penso que identificá-los agora e chamá-los a responder por isso, acho que seria de todo o interesse, não só do Sporting, como também do futebol português, porque eu aí estou de acordo com o comunicado ontem do Sporting. Este já não é um problema apenas do Sporting, este é um problema do futebol português, este é um problema do governo português e acho que se tem que atuar com muita firmeza, porque este tipo de gente não pode ganhar esta guerra de maneira nenhuma. Avançando ainda continuando com o Sporting, agora com a sua gestão desportiva propriamente dita, Silas terá menosprezado a Liga Europa, ou lutar pelo primeiro lugar da Liga Europa, dando então primazia à recuperação da equipa na Liga Portuguesa, isto porque o Sporting perdeu o primeiro lugar do grupo para o Lask Linz, depois de Silas ter feito 9 alterações face do jogo anterior. Pois, 9 alterações são muitas alterações e não dá para podermos concluir que o Sporting que estava a apostar algumas das suas fichas neste jogo ou que estaria a apostar no primeiro lugar do grupo. O que podemos concluir disto é que também penso que é forçado dizer que o Silas terá desistido ou que não está a apostar nada na Liga Europa. Não, o Sporting já estava qualificado, era uma questão de primeiro ou segundo lugar e Silas poderá, perante o quadro que tinha, ter achado que o primeiro ou o segundo lugar não eram importantes relativamente ao campeonato e ao jogo de hoje. Bom, essa é uma opção do treinador. Enfim, penso que foi acima de tudo uma opção do treinador e não do clube. Não creio que isto tenha que ver com decisões tomadas por parte da direção de Frederico Varandas. Enfim, foi uma decisão do treinador. Agora, deveria, penso eu, e aí é que eu tenho dúvidas que eles estejam alinhados relativamente aos objetivos do clube, que tivessem falado antes e relativamente aos objetivos do clube para este jogo, se realmente é importante ou não para eles ficarem em primeiro lugar, o que lhes dá mais chances de apanhar equipas que ficaram em segundo lugar e, portanto, teoricamente mais fracas, e, portanto, o Sporting estar a apostar mais ou estar a fazer uma aposta forte e clara na Liga Europa. Eu penso que o Sporting, ao contrário do que, por exemplo, ouvi ontem por muitos comentadores, o Sporting é uma questão de tempo e poderá ser uma questão de sorte ou azar, e é uma questão de sorte ou azar no sorteio, até o Sporting ser eliminado, nem de perto nem de longe o Sporting tem equipa para ganhar a Liga Europa, julgo que nem sequer irá. Enfim, dependente da sorte do sorteio, o Sporting provavelmente nem irá muito longe na prova. E por outro lado, o campeonato nacional, pois sabemos que fica o Sporting em segundo, em terceiro, em quarto ou em quinto. Cada derrota no campeonato nacional é uma machadada, ainda mais nesta altura da vida do clube, em que vive uma profunda crise a todos os níveis, quer dizer, não só económica, financeira, uma crise de valores, uma crise de princípios, enfim, crise a nível, enfim, da direção com as claques. O Sporting está a viver provavelmente a maior crise da sua história e cada pequena derrota faz muita moça.
E eu acredito que se o Sporting não ganhar hoje nos Açores, que fará muita moça ao clube, como farão todas as derrotas até ao final. Portanto, foi uma ideia do seu treinador. Quem sou eu para o julgar neste sentido? Não é fácil fazer o julgamento. O treinador está no dia-a-dia com os jogadores. Duvido que ele tivesse pensado que aquilo que era a equipa para ganhar, mas pronto, foi uma aposta dele. Perdeu essa aposta. É evidente que já tem aí uma chuva enorme de críticas. Penso que o problema vai agravar e muito se o Sporting, depois disto, não ganhar esta noite nos Açores ao Santa Clara. Aí sim, e nesse sentido foi um risco, quer dizer, o Sporting deixou para o fim a gestão de toda esta questão e se não ganhar hoje vai-lhe cair tudo em cima, vai-lhe cair o não ter ganho hoje e vai-lhe cair depois toda a gente a dizer que afinal ter hipotecado o primeiro lugar da Liga Europa que não serviu para nada. Vamos ver, quer dizer, tudo aquilo que o Sporting faça neste momento, tudo aquilo que a sua direção, tudo aquilo que o seu treinador, tudo aquilo que os seus jogadores façam neste momento, tamanha é a crise que o Sporting vive, que vai ter sempre um sem número de críticas e de dedos a apontar para dizer que é um erro. Acaba por ser uma situação recorrente na história do Sporting. Pois, o Sporting há muitos anos que tem vivido esta crise, que tem vivido, não é esta concretamente, mas o Sporting é um clube que quase que já se habituou a viver em crise, porque há muito tempo que o Sporting não é, quando falamos em três grandes, ou quando as pessoas falam em três grandes, é mais uma questão de hábito, porque o Sporting, um clube que nas últimas décadas ganha 2 campeonatos, e estamos a falar nas últimas décadas, e nas últimas 3 décadas, quase 4 décadas, ganha 2 campeonatos, comparando depois com o número de campeonatos que o Benfica e que o Porto ganharam, não se pode considerar o Sporting já um dos 3 grandes. O Sporting já está ali num patamar intermédio entre Benfica e Porto e depois Braga, Vitória de Guimarães, embora eu pense que neste momento o Sporting está muito mais perto de um Braga do que de um Vitória de Guimarães, está muito mais perto de um Braga ou de um Vitória de Guimarães do que do Benfica ou do Porto. Portanto, isto é mais a cultura futebolística que nós temos, o Sporting e desde que começou este afastamento dos outros, que o Sporting entrou em crise. E é difícil lá chegar, é difícil recuperar. À medida que o tempo passa, isto vai sendo bola de neve, o Sporting vai estando em piores condições, vai-se afastando mais de Benfica e Porto, e, portanto, depois todas estas situações acabam por ser recorrentes. Quer dizer, o Sporting pode fazer um anito ou outro menos mal, ou seja, não ganhando, mas andando lá em cima, como aconteceu 1 ou 2 anos com Jorge Jesus, mas depois cai na Real outra vez e como este ano, que nem sequer pensar em lutar pelo título, não é? É assim o Sporting, como disse, é recorrente nestas questões e penso que vai continuar a ser, infelizmente, para o Sporting. Avançando agora para o Benfica, houve essa renovação nas últimas horas de Bruno Lage, renovou então por mais um ano, tem agora contrato até 2024 com um salário melhorado, vai oferir 5 vezes mais do que oferia e uma cláusula de rescisão que é de 20 milhões de euros. Já se aguardava esta renovação de Bruno Lage? Sim, não obstante todas ou algumas contradições que foram aparecendo neste caminho, quer da direção do Benfica, quer do próprio Bruno Lage, era uma coisa que se estava à espera e, conhecendo a personalidade de Luís Filipe Vieira, acaba por ser um processo lógico no Benfica. E isto, no fundo, resulta de uma aposta clara do Benfica no seu treinador, Luís Filipe Vieira, a dizer que é com este treinador que pensa ficar para os próximos anos, Ora bem, como eu disse, é uma aposta clara,
em que sobe o ordenado. É uma aposta cara, obviamente, porque, como a história nos demonstra, nada disto é seguro e, portanto, é apenas uma mensagem que se quer dar cá para fora, porque penso que Bruno Lage neste momento não tem mercado fora de Portugal. Em Portugal não há ninguém que tenha capacidade de ir contratar Bruno Lage ao Benfica. Fora de Portugal não tem um mercado que lhe interesse, não é? Poderá ter, obviamente, mercados de campeonatos de segundo plano ou equipas de segundo plano, mas não campeonatos do top 5 europeu e nos bons clubes, não tem. É uma aposta interna, com uma mensagem interna do presidente do Benfica, mas que é uma mensagem cara, porque sobe 5 vezes o ordenado de um treinador. Relativamente à cláusula de rescisão, enfim, é mais uma questão de fachada, porque obviamente no dia em que o treinador quiser sair, ele sairá, e é evidente que não pagará essa proposta. Não há nada que possa fazer ficar um treinador contra a sua vontade, nada, e portanto, mas pronto, isso é uma questão de, enfim, fachada do Benfica. Quanto à mensagem assim, pois ela está, é com este treinador que vamos ficar, é com este treinador que vamos disputar as provas que tivermos para disputar, mas todos nós sabemos, quer dizer, Rui Vitória também tinha contrato por mais uns anos, ouvimos sempre o Luís Filipe Vieira dar todo o apoio a Rui Vitória, e Rui Vitória foi embora quando os resultados não apareceram. Portanto, Bruno Lage e o Benfica não são diferentes. Neste caso não será também para... Neste caso não será também para afastar de vez esse espectro do regresso de Jorge Jesus também? Pois é, a tal mensagem que eu falei, e quando digo isso tem que ver com Jorge Jesus ou com algum outro que possa surgir qualquer dia destes. A mensagem é com este treinador que vamos ficar, é este treinador que nos próximos anos vamos contar para as provas em que vamos estar a disputar. Relativamente ao Jorge Jesus e o fantasma de Jorge Jesus, quero que lhe diga, eu acho que é um fantasma muito mais criado pela comunicação social do que propriamente pelo Benfica. A maior parte dos benfiquistas com que eu falo, e essa é a percepção que eu tenho, ninguém quer o regresso de Jorge Jesus. Não perdoam a Jorge Jesus determinadas posições que ele tomou desde que saiu do Benfica, e em primeiro lugar o facto de ter sair do Benfica e ter ido para o Sporting. Portanto, eu acho que esse problema não é criado internamente pelo Benfica ou pelos seus sócios. Não creio que haja nenhuma onda ou que haja nada organizado no sentido de quererem trazer o Jorge Jesus para o clube outra vez. Acho que os benfiquistas, de uma forma geral, estão contentes com o trabalho do Bruno Lage. Nestes últimos jogos o Benfica já apareceu mais o Benfica que vimos o ano passado, não é? O Benfica que vimos o ano passado, que era um clube, uma equipa eficaz e ao mesmo tempo a jogar um futebol atrativo. Não foi isso que aconteceu durante esta época, grande parte da época. Nestes últimos jogos já começámos a ver um Benfica a jogar de uma forma convincente e a jogar de uma forma convincente e a convencer também a sua massa associativa. Portanto, eu creio que a questão do Jorge Jesus não é mais criada pelos comentadores, por alguns jornalistas, do que propriamente pelos benfiquistas. Não creio que o Jorge Jesus seja hoje uma pessoa assim tão querida no Benfica que os benfiquistas estejam a fazer algum tipo de movimentações para o trazer de volta. Avançando agora para outro caso que tem estado na ordem do dia, então esse soco que o treinador do Bessade, Pedro Ribeiro, afirma ter sofrido, ter sido atingido por um soco da parte de alguém ligado ao Futebol Clube do Porto que ele não nomeou. Justifica-se, Luís, tanto mistério sobre este assunto, de parte a parte? Pois, quer dizer, eu acho que se justifica em duas situações. Justifica se a situação efetivamente aconteceu,
ou então justifica se a situação que aconteceu foi ainda pior do que aquilo que é relatado e que foi trazido ao conhecimento público. Portanto, assim sendo, justifica-se que as pessoas tentem esconder, porque é grave. É grave. Se o treinador do Porto agrediu o treinador da Belenenses Sade, ou se fez algo ainda pior, é grave. É muito grave, agredindo, tendo havido agressão, Sérgio Conceição, que eu não me admiro que tenha havido, como eu tenho dito isto muitas vezes, o Sérgio Conceição pode ser um treinador, mas não deixa de ser por isso um arruaceiro. Onde ele anda há problemas, sempre à roda dele, não é? E portanto, quer dizer, se aconteceu é grave para ele e terá repercussões para ele, para a carreira dele e provavelmente para o clube, porque ele, penso que as repercussões, eu vi que poderiam ser de 20 dias a 9 meses, não é? Ora, um indivíduo com o historial do Sérgio Conceição, provavelmente haveria mão pesada no julgamento deste caso. E provavelmente as pessoas, sabendo disso, estão a tentar a todo o custo esconder uma situação que é grave. Isto, claro, volto a frisar, se aconteceu, porque alguma coisa tem que ter acontecido. Aquilo que nós vimos na televisão, a altercação do treinador do Belenenses Sade, as suas palavras a dizer que tinha sido agredido a soco, que no futebol que não pode valer tudo e por aí fora, o homem não é louco, não é? Não se punha assim aos gritos ali no meio a inventar uma situação daquelas. Portanto, alguma coisa houve se foi aquilo que se diz ou se foi pior, há razões para, pelo menos, o Futebol Clube do Porto tentar esconder o que aconteceu. Relativamente ao Belenenses, a questão já é outra. Mas, relativamente ao Futebol Clube do Porto, é evidente que, se isto aconteceu, e é a única razão para poder esconder, para ainda não poderem ter vindo dizer tudo isto é mentira, já deveriam ter vindo dizê-lo se fosse efetivamente mentira. Vamos esperar para ver o que é que os relatórios, se temos acesso aos relatórios, quer da polícia, que lá estava, quer dos observadores, dos árbitros, do próprio árbitro, a ver se faz um pouco de luz sobre tudo isto que, volto a frisar, se aconteceu, é extremamente grave. O último assunto, essa epidemia dos salários em atraso no futebol português. Parece estar de regresso. Os casos mais recentes são da Académica, do Vila Franquense e da União de Leiria. Esta é uma situação que é cada vez mais preocupante. Pois, vamos lá ver, não digo cada vez mais porque já há muito tempo, há relativamente muito tempo que não ouvíamos, pelo menos não ouvíamos. Na praça pública, pelo menos. Pois, não vinha a conhecimento que haveria salários em atraso. E agora, de repente, cai-nos isso, que é sempre, repare, seja em que setor for da sociedade, é sempre uma chaga terrível a questão dos salários em atraso, não é? E o futebol não foge à regra, o futebol não é mais nem menos do que os outros e, portanto, o haver salários em atraso no futebol é mau, acima de tudo, é mau para o futebol. Tem que ver também muito com a estrutura do nosso futebol, tem que ver muito como o nosso futebol está estruturado, como o nosso futebol vive há anos, mas tem também que ver com o país e com uma certa mentalidade do país, com uma certa cultura do país, em que isto na nossa sociedade já se banalizou tanto no futebol e fora do futebol que as pessoas já quase nem ligam. Agora é evidente, quer dizer, é algo que para mim é completamente é uma vergonha para qualquer empresário ter ordenados em atraso na sua empresa ou na sua organização. Repare, eu não culpo depois também necessariamente os dirigentes dos clubes. Não culpo. Há aqueles que têm culpas, agora há aqueles que não têm culpas. Isto é um processo que vem de trás.
a Académica, o Vila Franquense, como outros clubes, e eu falo disto com conhecimento de causa. Já fui presidente de um clube e, na minha altura, cheguei a ter 2 meses de salários em atraso. E que culpa tinha eu? Eu herdei um clube com 20 e tal anos, em que nos últimos anos era praticamente todos os anos havia sempre situações de salários em atraso, que depois são resolvidas, umas vezes melhor, outras vezes pior, mas acabam sempre por ser resolvidas com o agravante dos jogadores que os tiveram. Porque, como se sabe, a lei não permite inscrições de jogadores, a lei não permite uma série de coisas relativamente aos clubes que têm ordenados em atraso, portanto, mais tarde ou mais cedo, eles vão ter que resolver de uma forma ou de outra. O que eu estava a dizer é que eu não culpo necessariamente os atuais dirigentes, portanto, se me perguntasse se a culpa disto é do atual Presidente da Académica, não sei, teria que ver, mas duvido muito que seja. Tudo isto são processos que vêm de trás, vícios do futebol português, muitos e os mais variados, que não se tem visto muita vontade em resolvê-los. E depois, os impactos desses problemas estruturais do futebol português acabam por cair aqui. Nos ordenados em atraso. São um dos impactos, provavelmente aqueles que têm mais visibilidade, embora haja outros impactos, obviamente, mas este é dos que têm mais visibilidade. E só quando chega aqui é que as pessoas depois falam, porque enquanto não há ou não acontece, está tudo a assobiar para o lado e a dizer que está tudo bem no futebol português. Não está, este é um problema geral do futebol português, infelizmente só se fala quando se chega a esta situação extrema, a esta situação limite, que é as pessoas trabalharem e não receberem. Mas se amanhã a Académica regularizar os seus salários, o Vila Franquense também e a União de Leiria também, ficará tudo calado outra vez, na paz do Senhor, como se nada tivesse acontecido e como se não houvesse problemas estruturais no futebol português que mais tarde ou mais cedo levam a isto. E os problemas do futebol português são dos dirigentes, mas não são só dos dirigentes. Toda a gente é culpada, desde dirigentes, obviamente, e à cabeça, depois a treinadores, a jogadores, a comunicação social, enfim, federações, ligas, toda a gente, não há inocentes nos inúmeros problemas que nós temos. Portanto, o que convinha era que nós soubéssemos aprender com estas situações, mas não sabemos. Isto já aconteceu muitas vezes, haver clubes com ordenados em atraso, e o que vai acontecer é que quando essas situações forem regularizadas, ou então se continuarem persistentemente com salários em atraso em que deixa de ser novo, as pessoas depois habituam-se e continua tudo como se não houvesse nenhum problema. Este é um problema, é o reflexo de muitos problemas estruturais do nosso futebol. Há que resolvê-los, o problema é que não há muita vontade para os resolver. Para terminar e para me despedir, gostava apenas de dizer uma coisa relativamente àquilo que falámos, que eu falei com o Remo na semana passada, sobre o Sporting de Braga e o Sá Pinto. Gostava apenas de dizer que parece que, afinal, quem não consegue ganhar a ninguém é Sá Pinto e o Sporting de Braga e não os outros clubes. Esta semana, mais uma derrota do Sporting de Braga, desta vez em casa, frente ao penúltimo classificado, isto depois na semana passada ter perdido com o último classificado. Parece que, afinal, quem não ganha a ninguém é o Sporting de Braga e não aqueles clubes que o Sá Pinto apontou. Muito obrigado, tenham um bom dia e até para a semana. E é então com esta opinião de Luís Lourenço que concluímos o seu comentário com assinatura.